e coletava dados exatamente para fazer esse tipo de inferência. O quão é a boa ou não a percepção do consumidor em relação ao sabor, ao aroma da bebida que era oferecida, né? Para ver o tanto que o consumidor se confundia ao declarar se a marca A ou era a marca B. Então aqui ele tem exatamente isso lá. Cada consumidor é questionado quanto à sua preferência em relação à marca A ou à marca B, né? Então, qual é a população nossa alvo nessa pesquisa, né? Nessa campanha que foi feita aqui da Pepsi? Alguém saberia me dizer? Tem que gostar de alguma coisa, né? Beber alguma coisa. Que tipo de bebida ele tem que gostar? Exatamente. Então tem que ser consumidores, né, Bianca? De refrigerante sabor cola. Se o cara gosta de Guaraná, eu ponho ele para fazer o teste, fazer essa experiência, essa campanha, eu não vou atender a minha pesquisa, né? Porque eu estou oferecendo para ele Pepsi ou Coca-Cola, ou outro refrigerante de outra marca no sabor cola. Então, a população-alvo do meu estudo está focada, está com uma luz ali, ó. Você gosta de refrigerante com sabor cola? Gosta. Então, vem cá que você participa da minha pesquisa. Beleza. Vamos ver agora como descrever, por exemplo, a variável de interesse. Que variável nós estamos trabalhando aqui, né? O que que ele vai responder? Veja que no final aqui do texto eu já dou a dica do que ele vai responder. Então, eu chego, ponho o cara lá, ele faz um teste cego, ou seja, não vê o rótulo do refrigerante. Eu ponho as duas marcas, ele experimenta uma, experimenta a outra e me diz: esse primeiro aqui é qual marca? Esse segundo é qual marca? O que que ele vai responder para mim? É isso aí. A variável vai ser o quê? Qual a marca? Então ele vai ter que responder assim, ó, se a marca é Pepsi ou é Coca-Cola. Então é como se fosse perguntar para ele assim, ó, qual o seu gênero, masculino ou feminino. E essa variável, complementando com o que eu falei aqui, ela vai ser quantitativa ou qualitativa? A variável que ele vai responder é qual a marca que você tomou aqui agora. Coca-Cola ou Pepsi? Então, esse é um tipo de variável que a gente chama qualitativa, tá? Porque ele não expressou em valor numérico a sua resposta. Tá? Então, aqui nós temos um exemplo de um estudo que está sendo feito, diferente do anterior, que eu até esqueci de falar. Eu perguntei a idade. Idade é qualitativo ou é quantitativo? Eu respondo um número, né? Tanto é que a pergunta é quantos anos você possui. Se é quantos, é quantitativo. Deu para entender a diferença entre os dois tipos de variáveis desses estudos que eu estou fazendo? Que agora eu estou trabalhando tipo qualitativa e no primeiro exemplo a gente fez com variável quantitativa. Okay? E aí o que acontece, né? Se eu tenho uma variável qualitativa, qual que vai ser a minha amostra, né? Aqui fica claro que ele estabeleceu, né, como parte da campanha de marca, ele escolheu 1.000 consumidores de refrigerantes que costumam beber sabor cola e submeteu a esse teste. Então, minha amostra aqui são esses 1.000 consumidores. Tá? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês têm curiosidade, por exemplo, para saber como que ele chegou no exemplo um e no exemplo 2, por exemplo, no valor 500 e 1.000? Opa, Jean, vamos ler aqui a sua pergunta. Se ele tivesse dado a quantidade de pessoas a pesquisar, seria variável quantitativa? Boa pergunta, Jean. Não, porque o que você acabou de fazer é um resumo de uma variável qualitativa. Vamos lá, não foram 1.000 pessoas selecionadas para fazer esse teste cego? Beleza, das 1.000, 59% respondeu Coca-Cola, 41% Pepsi. Isso que a gente acabou de fazer, de calcular o percentual, ou seja, 590 preferem Coca-Cola e 410 Pepsi. Isso é um resumo de uma tabela que nem é essa daqui. Ó. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma amostra de 100 clientes. Se eu quiser quantificar a variável qualitativa gênero, eu vou contar quantos masculinos eu tenho. O Excel vai me dar aqui, só tem 7 pessoas do gênero masculino e eu tenho 93 do feminino. Então, repetindo, isso que eu estou fazendo ali de quantificar quantas pessoas eu tenho do gênero masculino e feminino, não quer dizer que a variável gênero é quantitativa.
Não, a variável eu avalio pela resposta que foi dada, se é numérica ou não numérica. Não numérica é qualitativa, numérica ela é quantitativa. Exceto, tá, Jean e demais, a exceção, tá? CPF é um dado quantitativo ou qualitativo? E aí? Escolhi o CPF do cara, o CEP. Qualitativo, né? Exatamente, Jean, pela resposta. E aí tem alguns números que tem esse falso positivo, tá? Então, ou seja, quando a resposta é texto ou um número que representa um código, a minha variável é qualitativa. Agora, quando eu respondo uma coisa que representa quantidade, ou valor, ou medida, esse dado é quantitativo. Foi claro, gente? Então, ou seja, CPF é o nome da pessoa. Se eu pesquisar o CPF que você me der aqui agora, eu acho o seu nome. Eu transformei o seu nome em código. O CEP é o endereço, é a rua onde você mora. Dependendo, né? Umas cidades que tem CEP único, aí eu não consigo nem saber a rua, só a cidade, né? Que a gente tem cidades aí que não tem a numeração de CEP por rua. Toda cidade só tem o mesmo CEP. Mas o CEP é o quê? O código. Eu transformei o nome da rua em código. Beleza? Ficou claro essa questão aí de CEP, CPF que pode acontecer? Muitas pesquisas costumam usar os códigos para tabular mais rápido, sabe? Você tem informação de forma mais rápida. Por exemplo, eu que trabalho muito com banco de dados, a gente costuma codificar tudo, né? Então, o cargo da pessoa ocupa na empresa é um código, código 10, código 15, mas esse código que aparecer numa planilha de Excel igual a essa, o código não representa quantidade estatística. Imagina que eu posso calcular a média de CEP. Você calcularia? Não. Idade média, ok. Você pega a idade de todo mundo, soma a idade e divide pela quantidade. Então, eu posso envolver medidas estatísticas em variáveis quantitativas, mas em variáveis qualitativas eu não trabalho medidas estatísticas como média. Eu calculo a média de gênero masculino e feminino? Não. Eu vou ter que calcular no máximo a idade média por gênero masculino ou feminino. Tá? Deu para entender? Então, ó, finalizando aqui, ó, a amostra eu falei, são 1.000 consumidores de refrigerante, e qual a inferência que eu posso tirar, né, desse estudo? Né? Então, igual eu falei, o que é inferência? Então, a inferência é nada mais é que você tirar as conclusões usando os dados da sua amostra. Então, se eu perguntei para 1.000 consumidores, ao fazer um teste cego, qual é a marca daquele refrigerante que ele está bebendo, as estatísticas de inferência que eu vou ter é quais consumidores, primeiro, falaram que a marca é A e que a marca é B, e depois eu ainda posso fazer uma melhor inferência de quantos acertaram o real sabor. Ou seja, daqueles que beberam Coca-Cola, quantos que acertaram que é realmente a Coca-Cola? E entre aqueles que beberam a Pepsi, quantos por cento acertaram que era realmente a Pepsi? Então, ou seja, talvez ali eu tenha um indicativo nessa pesquisa de qual é a preferência do consumidor, qual é o consumidor mais fiel que ele consegue identificar e diferenciar um sabor do outro, né? Então, até lendo aqui a resposta que nós estamos vendo aqui na tela do livro, a inferência de interesse é a generalização de preferência de refrigerante, sabor cola, dos 1.000 consumidores da amostra para a população de todos os consumidores desse tipo de refrigerante. Em particular, as preferências dos consumidores da amostra podem ser usadas para estimar o percentual de todos os consumidores que preferem cada marca. Né? E aí, né, eu tinha até colocado uma pergunta aqui para vocês, e a gente vai poder ver isso na unidade 2, tá? É que a gente tem sim uma forma de descobrir qual é o número mágico, se é 500, se é 1.000, que é o chamado cálculo do tamanho da amostra, tá? É um passo super importante. Toda vez que você vai fazer uma pesquisa, seja ela científica ou acadêmica,